Conheça o programa rsmaisrenda.com.br da CMPC e saiba mais. Quem planta eucalipto colhe mais segurança, mais produtividade. CMPC, viva o natural. E agora o corte, gurizada. Vamos pegar da frente para trás, tá? Porque eu vou fazer no mesmo programa 2 elogios ao Luiz Wagner Vivian. Eu fiz vários ao longo desses só 2 3 anos. Está criticando, né? É, Tá bem equilibrado essa gangorra. Mas hoje ele merece. Eu vou pegar da frente para trás. O Marlon não tem como tu tirar mais ele hoje do time do Grêmio. Ele melhorou muito com a chegada do William e principalmente com a chegada do Arthur. Ele está se usando dele, aquela capacidade que ele tem de fazer jogada de linha de fundo, de ampliar campo. Depois do que ele fez, representando tudo que um torcedor do Grêmio pensa, no pós-jogo contra o Bragantino, olha, se ele estivesse jogando mal, igual eu ia pedir a permanência dele. Mas o meu elogio vai à maneira que o Luiz Wagner Vivian conduziu e propôs essa costura de contrato, né? Ele custa 3,5 milhões de dólares, como disse o Dávila, vai ser pago ao longo de 11 parcelas que vão levar mais ou menos o período de 2 anos. O Grêmio tem a pagar até final de 27, começa a pagar só no início de 26. É como se a cada 2 meses fizesse o pagamento de uma dessas parcelas. O Diogo até fez um cálculo interessante, que se tu pegar a cotação do dólar, multiplicar pela quantidade de parcelas e dividir ela ao longo dos meses, o Grêmio vai pagar algo em torno de R$1,5 milhão por mês por esse acerto do Marlon. Primeiro que é um valor considerável, é um valor que o Grêmio não teria para pagar agora, muito menos para pagar em poucas parcelas. Então, é um valor alto. Acho que para nós, para o nosso padrão, sim. Agora, para o futebol, não é. É como se o Grêmio tivesse agora, ao longo de... Cada 2 meses. Isso, são 11 parcelas. Cara, é 11 parcelas de dá R$1,5 um pouco milhão. mais é que tu não entendeu o que eu falei. O que eu estou considerando é que se tu fizer um cálculo e considerasse que tu fosse pagar a todo mês. Foi isso que eu disse. Eu sei que são 11 parcelas, tudo que tu está corrigindo eu falei no começo. Eu só estou dizendo que se tu pegar todo esse valor e dividir por meses ao longo do tempo, tá? 11 parcelas a cada 2 meses são 22 meses. Se tu dividir por 22 meses e tivesse que pagar todo mês, seria o equivalente a todo mês algo em torno de R$1,5 milhão. 18 milhões de reais dividido por 22 dá menos do que R$1,5 milhão por mês. Então, tu só me ajuda mais ainda. Então, eu tô te ajudando. O erro do cálculo. Tudo bem, é que tirou todo o contexto que eu ia falar, mas é um bom negócio. Diogo. Olha, eu considero um baita negócio, Meneghetti. Eu acho que o Marlon é um jogador importantíssimo para o Grêmio, é titular incontestável. Eu acho que o Luiz Wagner Vivian acerta demais nessa negociação. E até fiz um pedido no Futebol Alegria do Grêmio hoje que eu volto a repetir aqui. Para ele continuar no Grêmio? Não, esse não foi esse. Vivian, ele vai recortar o programa de hoje. Não foi esse o pedido que eu fiz. Vai botar na prateleira dele. Não. Tá sendo muito elogiado. Eu sou burro, né? Sou burro, mas descobri hoje, né, que é preciso que se alterem as leis a partir dos deputados, depois os senadores vão lá e chancelam, né? Então aprendi hoje, e a minha pedida no Futebol Alegria do Grêmio, que eu repito aqui no programa, no Debate Raiz, é a seguinte: alterem a lei do estágio, né? Alterem a lei do estágio. 2 anos é pouco. Luiz Wagner Vivian aprovou, né? Em 3 anos ele ficou perfeito. Cara, em uma semana ele comprou o Marlon. Ele vai ter que editar, tá? Ele vai ter que contratar um editor. Ele comprou o Marlon. Retirar a parte do jogo. Ele comprou o Marlon. Ele comprou o Marlon num baita negócio. Ele fez uma baita janela. Ele foi chamado pela direção do Grêmio para entregar a camisa do William, porque teria sido ele o interlocutor do negócio. Ele fez uma blitz na CBF, conseguiu uma liminar. Conhecia o jogador da seleção, né? Bom. Tinha essa relação. Ótimo, Não, ótimo. Eu também acho que é ótimo. Então, assim, parabéns. E alô, senadores, né? Bora alterar a lei aí, porque o estagiário merece mais um ano para provar que... No CIE, por exemplo, no meu tempo que eu fiz estágio, era 1 ano só, no máximo. Quando eu fiz estágio, o meu primeiro estágio numa emissora, o Meneghetti, no ano anterior à minha entrada eram 2 anos de estágio. Aí quando eu entrei nessa emissora, eles mudaram para 1. Não sei por quê. Aí depois de um ano eu fui embora. Pode ter sido bom. JB. Assim, eu acho que o Marlon, se tivesse alguma dúvida da compra dele, que não tinha, até porque era gatilho e tal, mas ele se comprou depois da entrevista, né? Ele se comprou, ele obrigou o Grêmio a comprá-lo. Pela entrevista mas daí tu tá dele. me dizendo que ele tá sendo comprado por conta da entrevista, não pelo futebol. O que eu falei? Se tivesse alguma dúvida, que não tinha, pela bola que ele estava jogando. Vamos lá, há 10 jogos tinha dúvida se o Marlon era uma boa ou não. Vamos combinar? Há 10 jogos. O Marlon não estava bem. Tá, eu já vou te dizer por quê. Não, o Mando tem uma explicação muito boa.
Ele disse, ó, vai até da segurança, do cara saber o seguinte, lateral é uma função ingrata pelo seguinte, Não tu é não isso, tem eu acho que culpa não é isso. nenhuma. Não, mas eu acho que é também Acho que isso. tem um posicionamento diferente do time. Tem, mas a questão é, lateral tu não tem culpa nenhuma, tu subiu, levou a bola nas costas, cara, tu não tem culpa nenhuma, tu tá lá, a bola tá aqui, o zagueiro falhou, tropeçou na bola, o volante não cobriu, um monte de gente fez errado, tu tá ferrado. Mas a questão é, o Marlon, há 10 jogos, tinha dúvida se comprava. Os 10 últimos jogos dele, todo mundo dizia assim, tem que comprar. E não tinha nem debate, porque era atingir o número de jogos, ele fez 25 partidas como titular, é cláusula automática, tem que pagar, não tem o que fazer. Agora, a cereja do bolo é a declaração dele, cara, eu acho que é a declaração mais emblemática de alguém vestindo a camisa do Grêmio dos últimos 20 anos. Eu acho que ele está sendo comprado pela bola, tá? Não pela entrevista. Respeito a tua posição. Mas é e que, tal. Agora, pô, deu pra entender o que eu falei, né? não, deu, eu só discordo. Só isso. Eu entendi, mas discordo. Mas é que eu Se ele não concordo jogasse, se com fosse o Rogel que desse aquela entrevista, não ia ser comprado. O Rogel, qual é a diferença? O Rogel é ruim e o Marlon não é. Eu acho que é isso. Eu acho que é o que eu tô dizendo. Eu entendi a tua tese, eu só não concordo com ela. Tá bom? Mas eu entendi. O que eu quero dizer é o seguinte: tem uma mudança do Grêmio do ponto de vista de qualidade com a contratação do Cuejar. O Grêmio contratou o Cuejar agora no segundo semestre e com a chegada do Arthur. Então isso alinhou uma primeira linha do meio campo muito melhor do ponto de vista de dar sustentação na marcação. E aí o Marlon, quando ele vai ao ataque, ele está coberto. Mas eu acho que a grande mudança que passa por esses dois nomes também é na saída de bola do Grêmio. O Marlon não participa da saída. O Marlon, ao contrário, ele é o escape da saída. Porque o Grêmio faz a saída com o seu... Como o Grêmio não tem um lateral direito ofensivo, na verdade o Grêmio não conseguiu achar um lateral direito ao longo da temporada, até agora na janela de transferência. O Grêmio tinha a lesão do João Pedro, o João Lucas não dava resposta, era o Gustavo Martins improvisado e tal. Então o Marlon precisou ser mais ofensivo que o setor direito. Então ele é o escape. Então o Grêmio tem hoje para sair a bola redondinha. Tem com o Cuejar, que foi contratado agora, né? E tem o Arthur. Então o Marlon se manda. Reparem, muitas vezes o Grêmio sai jogando e é uma bola em profundidade para espetar o Marlon para sair jogando e ele sai bem. Então acho que houve essa mudança, ele se desonerou da saída de bola e na marcação, quando ele vai ao apoio, ele está mais seguro, porque tem dois volantes que marcam com muito mais eficácia. E os 3 jogos que o William teve em campo, ele jogou bola pra caramba, porque ele bom, cai justamente parceiro colado com no William, né? Claro. E o William, tanto no Grenal, né? O William Sim, dá assistência pra ele o tempo dá inteiro. o passe, né? não, dá o passe para ele dar assistência pro gol, né? O passe do primeiro gol do Grêmio é do William pro Marlon cruzar com precisão na cabeça do Vinícius. E não é só isso, mas o fato do cara ser intelectualmente, ser privilegiado intelectualmente, ser inteligente, dentro e fora do campo, ele vai fazer a diferença. Cara, tu ouve o William se manifestar, tu ouve o Marcos Rocha, tu ouve o Marlon se manifestar, tu diz assim, pô, esse cara, ele entende o que está acontecendo. Isso faz diferença. É essa inteligência que existe fora dos gramados, vai para dentro do gramado. Eu lembro até hoje uma vez que teve um jogador do Grêmio, tava o Maicon com a bola, e o jogador era uma jogada assim tão desenhada, e o jogador do Grêmio não conseguia entender a bola. Eu lembro que o Maicon tocou ela no espaço vazio e disse assim, meu filho, era aqui que tu tinha que estar, tá desenhado o jogo, tá desenhado o lance. Quantas vezes a gente falou de alguns jogadores que chutam quando tem que passar e passam quando tem que chutar, o cara não sabe intelectualmente jogar futebol. O Marlon, ele é inteligente dentro e fora dos gramados, ele está sendo inteligente no gramado, mas está sendo também fora quando se expressa bem, quando representa o torcedor, quando representa o clube e faz a sua parte. O Baldassi chamou ele de burro ontem aqui. Bem é que ele citou o Inter. É que o Baldassi, na minha visão, o Baldassi foi pouco inteligente naquela declaração.